Olá, seja bem-vindo a essa nossa videoaula sobre análise, definição e especificação de requisitos. Na aula de hoje, nós vamos identificar o conceito e os processos envolvidos em engenharia de requisitos, identificar o conceito de análise de requisitos, como fazer um modelo da análise e as atividades para identificação e especificação. Quando falamos em engenharia, estamos pensando em um processo formal, seguro, com cálculos, que eu possa fazer uma construção ou uma manutenção. O objetivo de fazer um software não é desenvolver apenas código, isso deve ser tratado com engenharia, com processos formais, controlados. A engenharia de requisitos tem dois grandes subprocessos. O subprocesso de desenvolvimento de requisitos voltado para a identificação, análise e construção do requisito. E o subprocesso de gerência de requisitos voltado para a manutenção do requisito. O subprocesso de desenvolvimento de requisitos pode ser desenvolvido em outros subprocessos: estudo da viabilidade, licitação, análise, definição, especificação e validação. Vamos tratar hoje do subprocesso de análise e o subprocesso de definição e especificação. Estes subprocessos estão integrados. A partir do estudo de viabilidade, decidimos por uma solução. Para esta solução, fazemos a análise de requisitos, a definição e a especificação de requisitos. Observa que eu tenho setas nos dois sentidos, o que mostra que esses processos são interativos. E o resultado desse trabalho é a documentação de requisitos. Somerville propõe um desenvolvimento da engenharia de requisitos na forma espiral, como mostrado aí. A partir da especificação de negócios, vamos para o estudo de viabilidade. Do estudo da viabilidade, vamos para a licitação de requisitos. Daí para a especificação de requisitos do usuário. Fazemos uma série de protótipos e os estudos nos protótipos e, finalmente, podemos fazer as revisões. A análise de requisitos gera um modelo de sistema. Para cada modelo de sistemas, podemos verificar as definições dos requisitos, que vai nos gerar as definições de requisitos. Essas definições me levam para as especificações, que vão formar o documento final de documentação de requisitos. A análise de requisitos propõe vários modelos de sistemas que são documentados e futuramente usados pelos desenvolvedores de sistema. Na análise de requisitos, eu identifico entre os stakeholders as funcionalidades ideais e fundamentais para que o software atenda os objetivos da empresa. Na análise de requisitos, verificamos ainda características físicas e operacionais. Eu verifico volumes utilizados naquele requisito, frequência de utilização, criticidade do requisito para o negócio, formas de utilização e, para poder fazer um estudo de esforço, ainda verifico, ainda que de forma precária, o número de telas, relatórios, entradas, número de arquivos, números de itens de dados. Na análise também verificamos os riscos de modificações do requisito. O que pode provocar alteração naquele requisito? Por exemplo, se eu tenho um requisito que envolve nota fiscal, o risco de modificação do requisito está na alíquota do imposto. Portanto, esse imposto tem que ser mostrado como um fator de risco, para que isso possa ser tratado a nível de projeto. O risco de comprometer desempenho, o risco que eu tenho para o negócio, se esse requisito não funcionar adequadamente, e riscos ambientais. Todos esses riscos devem ser tratados na fase de projeto, em que eu isolo o risco e vou colocar em classes que vão facilitar a manutenção e módulos de troca no sistema quando for necessário. Para fazer análise, eu tenho várias ferramentas. Eu posso fazer alguns protótipos, algumas oficinas e usar ferramentas já padronizadas pela UML. A UML surgiu a partir de um incentivo, inclusive financeiro, do Rational Software, na união entre outras 3 metodologias de modelagem: a metodologia do americano Grant Boss, o método OTM, Ivar Jacobson, sueco, e o método OOCE, James Roubaud. Diagrama de classes, que mostra as entidades e o relacionamento entre elas. Isto é fundamental na fase de levantamento
conceitual. Diagramas de sequência que mostra a sequência de utilização dos métodos, ou seja, das ações que precisam ser feitas para que o requisito seja cumprido. Diagramas de colaboração. Isso já mais a nível de projeto, mostrando como as classes se colaboram. Diagrama de estados é fundamental para entender os estados das diversas entidades que aparecem no requisito. Diagramas de atividades que mostram a atividade, diagrama de atividades que mostram as atividades no processo e os diagramas de componentes, mais a nível de projeto, mostrando como os componentes vão ser implementados. Existem ainda outras ferramentas um pouco mais antigas, não padronizadas, tipo DFD, diagrama hierárquico de funções, as metodologias desenvolvidas por James Smart, Pata de Corro, Bultmann, Peter Shea, diagramas de serviços que foram propostos por Jordan, diagrama de transações proposta por Richard Perkson, diagramas de Jackson para a programação, fluxogramas, diagramas de eventos e uma ferramenta que foi muito utilizada que são os diagramas de Or-Vernier que tratavam os dados. Eu tenho vários modelos de sistema, eu tenho que verificar se ele vai ser interativo, que aparência vai ter, se ele vai ser um sistema batch, um sistema online, ou misto, o uso das duas formas de implementação. Que arquitetura eu vou escolher para desenvolver o meu software, MVC, se eu vou botar uma arquitetura específica que considere auditoria, por exemplo. Se eu tenho algum hardware específico, catracas, hardwares dedicados ao software e a determinados processos. Se eu vou desenvolver para dispositivos móveis ou dispositivos fixos, qual é o nível de disponibilidade que eu vou precisar para o meu sistema e o nível de segurança. Daí eu vou definir o modelo e o modelo vai me levar às novas definições de requisitos que têm que serem atualizadas no respectivo documento. A partir do modelo, eu faço a especificação de requisitos. Para fazer a especificação, eu sigo uma série de regras que são definidas para a composição do documento. Desta forma, eu consigo completar o meu processo de análise, definição e especificação, gerando a documentação de requisitos, segundo um modelo de análise, uma definição que foi feita para cada requisito e a especificação. Este documento é preparado visando quem vai usar os documentos, como esse documento vai ser usado, em que fase do processo você vai usar o documento. Eu tenho usuários, desenvolvedores, testadores, programadores, todos eles farão referência ao documento. Somerville, autor de engenharia de software, coloca: a diversidade de possíveis usuários é um indicativo de que o documento de requisitos precisa ser um compromisso com a comunicação dos requisitos para o cliente, a definição dos requisitos em detalhes precisos para os desenvolvedores e testadores e a inclusão de informação sobre a possível evolução do sistema. Se gostou desse vídeo, clique em gostei, compartilhe com seus amigos e se inscreva no canal.